Sabe o que é isso aqui, Matheus? O quê? Nova modalidade. Trabalhamos até nas férias, por isso estamos inaugurando vídeos seminus, para apelar, para trazer audiência, é isso. Ou para descobrir que, né, estamos afugentando todo mundo porque não estamos no shape. Aí, Douglas, a gente precisa trazer você para os vídeos. Aí você fala todo o meu roteiro e aí a audiência fica, oh my God! Ai, que delícia! Gente, aconteceu muita coisa, né, nesses dias. 2 dias de férias e líderes mundiais humilham uns aos outros, mostrando que o ego de crianças de quinta série não deixam corpos de homens velhos, decadentes de 60 anos, 70. Acho que ele tem 70, né? Eu não vou falar de política não, porque senão vocês dão chilique, né? Gente de esquerda, de direita. Quem é de esquerda vai achar que eu falei pouco mal, quem é de direita vai falar por que eu falei mal dele e não falei do Lula. E não é sobre isso não, calma. Mas eu tava pensando sobre essa coisa do conflito, né, que acontece entre os seres humanos desde sempre. Por exemplo, uma das nossas emoções básicas é o desprezo. Que coisa, né? Entre as nossas 7 emoções básicas, o desdém, o desprezo, está entre aquelas que o Paul Ekman registrou como sendo aquelas condições a priori da mente humana, né? Assim, aquelas respostas a priorísticas que a gente dá ao mundo como mecanismos de defesa. E para que serve o desprezo? Está lá instalado no nosso cérebro. Para determinar a hierarquia. A gente, desde muito cedo, se organizou em bandos e determinava a hierarquia dessa forma. Pois é, isso é um comportamento primitivo nosso que serviu para a nossa espécie durante muito tempo. Só que a gente age ainda de maneira bestial a maior parte do tempo, querendo ver o outro como o outro. Então, querendo ver o outro como alguém que me ameaça ou como alguém que eu posso usar para meus próprios fins. E enquanto houver esse tipo de dicotomia, essa separação entre você e o outro, enquanto você não for capaz de ver o outro como uma extensão de você, o conflito não vai deixar de ser. Tem gente que se regozija nisso, tem gente que curte esse rolê. Vocês viram isso? O dito cujo lá humilhando o aliado dele, ele gostou disso, ele teve prazer nesse processo, nesse grande teatro. A gente gosta, inclusive, disso. Tem o nosso lado meio mórbido, que, se você, não se enganem, tá? Se fosse alguém de esquerda fazendo isso com algum aliado que a esquerda não gosta, a esquerda ia estar se regozijando também. Tem um lado mórbido na gente que gosta de ver o exercimento de uma autoridade maluca, teocrática. Se não fosse uma coisa delirante do ser humano querer projetar Deus, querer projetar o absurdo, poder em outro ser humano, não teria havido faraós, que eram encarnações de Deus na Terra, não teria havido o Júlio César, que depois foi elevado ao nível de Deus, que tinha templo do cara e tal. A gente projeta esse tipo de coisa. Então, há pessoas que gostam de ver seres se elevando a níveis ridículos, há pessoas que gostam de se elevar a níveis ridículos, e enquanto não houver essa percepção, como diria Krishnamurti, de que eu sou o mundo e o mundo sou eu, enquanto eu pensar que o mundo é uma coisa e que os outros são coisas, enquanto eu reificar o mundo e o outro, o conflito não cessa. E tem gente que curte o conflito, mas quem está um pouquinho lúcido começa a perceber que a maior parte dos conflitos são enormes bobagens que se desdobram em terríveis tragédias. Inclusive essa própria situação entre a Rússia e a Ucrânia vem de disputas que qualquer sociólogo vai querer explicar em níveis de complicações, mas na verdade, são disputas de ego e de poder bastante irracionais e estúpidas, de verdade. É engraçado, tem um mestre sobre o qual eu sei muito pouco. Gostaria de estudar mais os ensinamentos dele, a teologia dele não me é muito interessante, mas as ideias de universalidade, de paz mundial, de fraternidade humana, sempre me foram muito atraentes. Eu estou falando de Baha'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í. E para ele, profeta dessa grande religião, o grande caminho para cessar o sofrimento do ser humano era não haver mais país nenhum. A humanidade inteira ser uma única nação. Já pensou nisso? Pois é, vamos falar um pouco sobre isso, sobre dissolver as barreiras que nos levam ao conflito. Vamos falar um pouquinho sobre amadurecimento das nossas emoções, sobre aprender a lidar melhor com as intempestividades e com os rompantes das nossas emoções e como isso ajuda a gente a resolver o nosso sofrimento pessoal, não o do mundo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos na praia, porque como eu falei, tem que gravar vídeo, a gente grava até nas nossas férias, né, Matheus? Então, desculpem o outfit, mas tá incomodado, me imagina de roupa, o problema é seu. Tô aqui no meu feriado, cara, te gravando vídeo, você tá aqui me enchendo meu saco.
palhaçada, que falta de respeito. Aí vem a pessoa embaixo. Falta de respeito é você mostrar essas tetas. Mas de qualquer forma, se você ainda não foi embora desse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Inclusive, sobre o que eu acabei de dizer. E o comentário no comentário de alguém para fomentar a nossa sangue online. E vamos aprender as práticas que dissolvem esses conflitos. Aqui entre nós, muito difícil não pensar em alteridade numa praia cheia de borrachudo. Muito difícil. Eu não pensar assim, maldito mosquito. E pensar, não, todos somos um, mosquito. Eu e você, somos todos um. Mas o eu um que é você queria que você morresse. O eu um que sou eu queria que, né? Bom, a razão primeira do conflito e que nos faz crescer é ver o outro, é perceber o outro, é legitimizar a existência do outro. A razão primeira de todo conflito é dizer, existe uma coisa que não sou eu, que interage comigo, cuja vontade não é a minha. E eu aprender a lidar com maturidade, com essa vontade que é diferente da minha, eu aprender a lidar com maturidade, com esse jeito de ser e de pensar e de agir, que não é o meu, consiste fundamentalmente no que nos torna humanos. Então é claro que no primeiro momento perceber essa alteridade é fundamental para que a gente lide com o mundo com maturidade. E a verdade é que a maior parte de nós age de tal forma pelo inconsciente, a gente é tão gado, a gente é tão manada, a gente é tão adestrado pelos comportamentos, pela linguagem, pelos condicionamentos, que o que a gente primeiro precisaria fazer, pasmem, olha o que o Yogi vai dizer, era constituir um ego forte. Meu Deus, voltem para casa, fujam para as montanhas. Calma. Quando eu falo de constituir um ego forte, é consolidar o seu caráter, é saber quem é você, é saber dizer sim, sim, não, não para as coisas e não ficar dependendo de promessas externas ou de apoios terceiros. É isso, por exemplo, que Jesus quis dizer quando proibiu as pessoas de jurarem em nome de alguém. Caso você não saiba, ele fala isso, para de jurar por Deus, pela tua mãe, por quem quer que seja a tua palavra sim, sim, não, não. Ou seja, meu irmão, seja assertivo, saiba o que você quer, conheça o desejo do seu coração. Depois disso, depois de constituir essa individualidade, está na hora de amadurecê-la para que ela se dissolva, tal qual uma fruta. Olha que interessante. De repente, a árvore que é você precisa gerar o fruto do teu ego, amadurecê-lo, constituí-lo, ele está ali verde, para que ele se parta, ele deixa de ser. E ele transforma-se em várias sementes que vão gerar outros frutos, outras árvores. É mais ou menos isso que acontece com essa nossa estrutura de consciência. Quando ela finalmente amadurece, e olha, esse nível de amadurecimento é para a cada 1 milhão, uma pessoa talvez chegue nisso. Nisso que os mestres chamam de iluminação, nisso que a gente chama de individuação, o Jung chama de individuação, esse estado em que você consolida quem você é e depois você é capaz de quebrar todas essas certezas, quebrar todas essas formas arraigadas de personalidade construídas a partir de reputação e de memória, para que você consiga perceber não mais a realidade pela lente das suas vivências passadas, dos seus desejos, das suas angústias e das suas neuroses, mas sim a realidade como ela é. Guilherme, mas o que isso tem a ver com o Trump, com a história lá que ele falou com o presidente da Ucrânia? Tudo. A maior parte desses líderes mundiais de todos os espectros políticos, inclusive aqueles que estão manipulando frontalmente as populações, em todos os espectros, são pessoas cuja idade emocional e mental não ultrapassou a adolescência birrenta. A tragédia do que a gente vive tem muita gente intelectualmente preparada, que lê filosofia, que faz terapia, mas que nunca interiorizou isso. São papagaios. A maior parte das pessoas acessou tipos de conhecimento das mais diversas formas, mas nunca foi capaz de penetrar camadas profundas de seu inconsciente, de verificar com ardor, com dedicação, e até com certo espanto, as regiões sombrias da sua pessoa. Nós todos somos constituídos desse egoísmo, egocentrismo e egolatria. Nós todos gostamos de colocar nossa própria pessoa em primazia. E gostamos de humilhar o outro para nos acertarmos, para nos assentirmos, para sentir que a gente está certo, entendeu? Tem muito sol, gente, é isso. A gente gosta disso. O nosso lado vaidoso, o nosso lado criança, que quer as coisas para mim, eu, meu, gosta disso. Em algum ponto da maturidade, você tem que aprender a deixar as coisas irem. Recentemente, eu ouvi até uma amiga comentar que fica revoltada quando as pessoas dizem que quando você envelhece, você não precisa mais de tanto. E eu fiquei olhando e pensando, poxa, mas calma, você quer percorrer o caminho do yoga. Não é nem sobre envelhecer e abrir mão das coisas porque agora você não precisa de tanto porque você está mais velha. É sobre você ser capaz de entender que as coisas não são suas, que você não precisa viver por elas. Tem coisas que são muito confortáveis na vida, mas se a gente tem um pouquinho de discernimento, de saber que tem certas coisas que quando a gente persegue, drenam demais a nossa energia
e nos torna mesquinhos, e nos torna cegos, e nos torna destituídos da capacidade do juízo de saber o que realmente importa, o que a gente realmente precisa, a gente se torna tirânico. O que a gente está vendo no mundo, nessa escalada do egoísmo e do egocentrismo, são pessoas exaltando e adulando a si mesmas e precisando destruir o bom humor, a felicidade do outro, destruir a legitimidade do outro, destruir a autonomia ou a dignidade do outro para poderem se cercar dessa condição de bem-estar a partir da humilhação do outro. Tá, e o que a gente faz, Gui? Putz, apaziguar isso é difícil, porque a gente gasta uma tremenda energia alimentando esses nossos lados sombrios e estranhos. E essa quantidade de energia nos deixa atávicos. Quanto menos a gente olha para os nossos lados sombrios, mais energia a gente gasta para manter eles em xeque, longe da superfície da nossa consciência. Mais eles nos atacam, mais eles atuam quando a gente não está percebendo, mais cegos, ensimesmados, condicionados e inconscientes a gente se torna. O trabalho de abrir essas portas sombrias e olhar para o seu lado invejoso, para o seu lado tirânico, para o seu lado que despreza, o seu lado que tem essa sanha de humilhação ou de destruição do outro, esse lado que acha que o outro é uma legítima ameaça para o seu modo de vida e sua felicidade, dá um trabalho danado admitir que o construtor fundamental da sua angústia e infelicidade não é outro senão tu, Tatu. Putz, Gui, mas a desigualdade do mundo não é promovida por mim, é por esses bilionários. Putz, Gui, mas as guerras do mundo não são feitas por mim. Eu sei. Mas primeiro dá pra gente imaginar o que você faria se você estivesse lá. E isso só tem uma função. Fazer você ver o outro como uma extensão de você. Sim, até o laranjão. Todos nós participamos dessa grande e vasta consciência. Em certa medida, tudo isso passa. Todos esses momentos da humanidade passam. Até a humanidade vai passar e a gente está fazendo uma força para ela passar mais depressa. Mas a questão aqui é como é que eu faço para que, enxergando que eu sou todas essas manifestações que eu amo e que eu odeio, eu encontre um lugar de serenidade para botar todas essas partes de mim para conversar. Como é que eu faço para entender que o cessar do conflito é amadurecer meu ego a ponto de eu entender esses são os meus desejos, essas são as minhas necessidades, são meus traumas. Vou parar de justificar minhas dores culpando alguém que me traumatizou lá atrás. E eu sei, as pessoas nos causam dores, mas em algum ponto você precisa deixar soltar da pessoa que você carrega aí contigo. E isso só faz-se com um processo longo de terapia. Não existe superação de trauma no estalar de dedos. Não existe. Viu, galera das pseudoterapias, New Age? Mas depois disso, depois desse longo amadurecimento, tem um próximo passo que quase ninguém que faz terapia, que estuda filosofia, que faz meditação consegue fazer. Porque a gente começa a constituir uma ideia de autoconhecimento de que eu sou assim, eu me conheço, porque essa é a minha história, esse é o jeito que eu analisei minha própria vivência de diversos ângulos, meus terapeutas me ajudaram a ver isso. Pois é, mas se você está no caminho do yoga, no fundo, você tem que começar a desconfiar que nem isso tudo é você. Em algum ponto da história, você tem que constituir toda essa constelação de personagens e de histórias e de ideias sobre você, mas chegar num lugar de silêncio em que tudo isso pare e baste, sabe? Dizer, chega, agora eu quero olhar para o silêncio das coisas como elas são. Quero olhar por detrás do tumulto e da fricção e da convulsão e dos desejos e parar de ver o outro como um adversário, e parar de ver o outro como um meio, e parar de ver o outro como ferramenta, e parar de ver o outro como objeto. Eu preciso integrar a minha capacidade de ver o outro como parte de mim, porque é só a partir desse ponto que eu posso amar o outro em inteireza, que eu posso me amar em inteireza. A mente de toda essa galera adolescente velha que está regendo o mundo são mentes, eu não tenho dúvida, profundamente perturbadas. Eu olho para todos esses líderes de nações, todas essas pessoas com essa sanha de poder e não vejo outra coisa senão mentes vazias, angustiadas, conflituosas, instáveis e perturbadas. E essa é a definição clássica que qualquer budista, qualquer yogi, qualquer sufi, qualquer místico vai dar de inferno. E se você quiser viver fora desse inferno, quebra essas correntes, quebra esses condicionamentos. Não são essas as pessoas que são exemplos para você seguir, mas aquelas que entendem na serenidade, na paz e no cultivo da harmonia, da boa vontade, da caridade, por que não, o lugar para se estabelecer em paz. E se você quiser aprender como, vem estudar com a gente. Vai ter um retiro legal agora em abril, vai ter um retiro legal agora dia 17 de abril e depois de amanhã ainda tem vagas para o nosso curso SUFI.
Você quer entender como abrir o coração de forma prática, usar ferramentas inteligentes e consistentes para entender a realidade de uma outra forma, fazer exercícios de uma tradição belíssima que através da arte, da poesia, da visualização, da imaginação, constituem mecanismos técnicos para nos levar a uma outra experiência da realidade, uma tal em que eu deixe cessar esses conflitos, uma tal em que eu deixe cessar essas perturbações em relação ao outro, em relação a mim, em relação à vida. Então, corre lá que ainda dá para se inscrever, clica no link aqui embaixo. Até mais!